Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco. Iniciando o nosso Evangelho de 2026, já estamos aqui em 2026. E pedimos a Jesus que ilumine o nosso caminho, fortaleça os nossos passos no bem, que possamos aprender mais do Evangelho esse ano e com as bênçãos de Deus, que possamos aproveitar esses ensinamentos para melhorar a nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor. E o nosso livro de hoje, Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição número 10 chama-se Levantai os Olhos. E começa com um trecho do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Palavras de Jesus. E Emmanuel vai comentar dizendo assim: o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que se levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Então, nós andamos aqui ainda em 2026, já tantos anos depois da passagem de Jesus, nos preocupando com os nossos instintos, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com as atividades relacionadas à procriação, ao crescimento da espécie ou simplesmente aos nossos prazeres. Mas é hora de alcançarmos coisas maiores. Foi para isso que nós estamos aqui, para aprender, para melhorar, para crescer, para entender a oportunidade abençoada que a gente tem de conviver uns com os outros e, a partir disso, crescer, melhorar com a experiência, nesse cruzamento de experiências, de relacionamentos, a ser uma pessoa melhor. A elevar o nosso mundo, transformar o nosso mundo e nos tornarmos a família que nós já somos, embora ainda não tenhamos praticado esse exercício de fraternidade. E ele diz assim: valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Então, ele está usando essa metáfora de levantar os olhos e olhar para o alto, e olhar para o que é bom, para o que está crescendo, para o melhor da nossa vida, porque é lá que a gente quer viver, é lá que Deus nos espera. Muitas vezes a gente deixa que todos os nossos sentimentos ruins, o desânimo, a mágoa, a raiva, a insegurança, façam com que a gente abaixe a cabeça, que a gente esteja com os olhos fixados no que é ruim, fixando os nossos pés, não na nossa jornada, mas no peso que eles carregam. E não é isso, a vida é aprendizado, a vida é crescimento. Olhar para o alto significa ter esperança, ter fé, ter coragem, porque as coisas vão melhorar na medida que a gente enxergar elas melhores, porque problemas a gente vai ter sempre. As dificuldades estão aí para que a gente se fortaleça. Mas se a gente se fixar sempre no problema e não na solução, a gente vai estar sempre sofrendo, sempre se sentindo angustiado, sempre se sentindo preterido, Deus não nos ama, Deus não olha por nós, quando na verdade é nós que temos que ir ao encontro dele. Então,
Emmanuel diz, ele dá receita, é imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. E essa é uma metáfora incrível, porque quando a gente entra num quarto escuro, a gente tem medo, a gente se sente angustiado, mas quando a gente acende a luz, a gente enxerga o ambiente todo. Não importa se às vezes ele está todo bagunçado, que esteja sujo, que tenha muitas coisas para serem feitas para ficar do jeito que a gente quer, mas a gente está enxergando a verdade. A gente está vendo tudo o que acontece ali e o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Enquanto a gente permanece no escuro, enquanto a gente permanece aí no nosso sofrimento, trancado dentro da gente mesmo, no nosso egoísmo, achando que tudo é com a gente, tudo que acontece de ruim é com a gente não acende a luz, a gente não enxerga adiante e por isso a gente continua em sofrimento. E ele dá um recado muito bonito para nós. Irmão muito amado, que te conserva sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos e desenganos. Sai dessa, ele está falando. Não vai te levar a lugar nenhum. Olha para o alto, ele diz. Olha para o alto. Repara as frondes imortais balançando ao sopro da providência divina. Dá-te ao labor da ceifa, ou seja, trabalhe. E observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Não importa que estejamos enterrados nos problemas, não interessa a nossa origem, não interessa de onde a gente veio, se os nossos pés ainda estão muito plantados no chão das nossas dificuldades, a gente precisa olhar para o alto, levantar os nossos braços e trabalhar para o nosso futuro, porque é lá no alto que a gente vai receber todas as bênçãos que a gente se propuser a conquistar. Que 2026 seja um ano de maravilhas para todos nós, não sem problemas, não sem dificuldades, mas que essas dificuldades sejam a mola propulsora que leve a gente a conquistar a nós mesmos, a construir esse reino de Deus que a gente precisa nos nossos corações. E que a nossa árvore da vida dê frutos de muita luz e de muita paz. Que Jesus nos abençoe sempre. E aí a gente encerra fazendo as nossas vibrações, e vibrações é emanar luz para aqueles que estão no nosso caminho e envolver com todos eles, com todo o nosso amor, a nossa fé e a nossa esperança, num desejo real de que as coisas sejam melhores. Por isso a gente vibra pelo nosso planeta Terra, muita luz e muita paz. Sobretudo para esses países que se encontram em conflito, para que eles possam encontrar a fraternidade e a união. Precisamos vibrar pelos nossos dirigentes, os dirigentes de todo o mundo, para que eles incorporem a fraternidade, o amor e a fé. Vibrando pelo nosso Brasil, muita luz e muita paz, para que não nos falte saúde, educação, trabalho e dignidade em todos os lares. Que estejamos juntos, o nosso povo e os nossos governantes, para conquistar um país melhor para todos. Nós vibramos pelos doentes de todos os tipos, doentes do corpo e da alma, aqueles que a gente tem os nossos pensamentos e que estão precisando de preces, que eles sejam socorridos na medida das suas necessidades e que possam curar-se em espírito, a fim de cuidarem do corpo. Nós vibramos pelos asilos, pelos orfanatos, por aqueles que se encontram abandonados nas ruas, aqueles abandonados em seus lares, por aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, por aqueles que vivem da violência nas ruas, em seus lares, que eles recebam os nossos pensamentos de luz, que lhes traga fé, esperança, equilíbrio e muita paz. E nós vibramos por aqueles nossos queridos, aqueles que estão mais próximos de nós,
mas também por aqueles que temos dificuldade de entendimento, que eles recebam os nossos pensamentos de muita paz e de muita fé. E deixamos uma vibração com muito amor, com muita luz, para que o plano maior possa levar aonde for mais necessário. E humildemente pedimos por nós mesmos, para que tenhamos a fé e a coragem para manter os nossos olhos erguidos para o alto, enxergando em cada dificuldade uma oportunidade de aprendizado. E assim encerramos o nosso Evangelho, pedindo a Jesus que ilumine e fortaleça a todos nós, aos nossos amigos do alto, que possam estar sempre junto conosco, nos auxiliando e nos fortalecendo no caminho do bem. Que Jesus seja o nosso guia, que Deus seja o nosso farol e que possamos juntos encontrar a paz, o equilíbrio e a fé que tanto precisamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Graças a Deus. Um ano abençoado para todos nós.